irmãos, alegria estar convosco, estar com a palavra de Deus mais uma vez. Hoje nós vamos falar da quinta-feira da semana 3, né? Sobre criaturas e filhos. Os textos, né, em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Normalmente as pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. Isso é fruto de uma concepção errada sobre si e sobre Deus. A mídia principalmente tenta transmitir a imagem de um Deus tipo Papai Noel. Um velho bonzinho que gosta de dar presentes. Estas e outras concepções acabaram penetrando na igreja, que produz um evangelho centrado no homem para as suas necessidades. A verdade é que, com o pecado, toda a humanidade passou a ser uma raça inútil para o propósito de Deus. Nossa, cruel, né? Pois tornou-se incapaz de manter e desenvolver em si a semelhança de Cristo. Embora continuasse sendo uma criatura, o homem não mais podia relacionar-se com o Criador na condição de filho. Somente através do novo nascimento podemos ter restaurado em nós a imagem de Cristo e ser emitido na família de Deus. Isso está em Romanos 8:29. Vamos aproveitar para ler a palavra. Vamos ver aqui o que diz Romano 8:29. Só um pouquinho que aqui falhou minha leitura. Saiu o texto errado aqui. Espera aí que eu já ajusto aqui. Romanos 8:29. Perdão, gente. Vamos lá. Dando sequência. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para ser... Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Vamos continuar aqui. Vamos ajeitar aqui. Só um pouquinho. Estava certo, eu que estava rateando aqui, mas tudo bem. Se todos os homens fossem filhos de Deus, não seria necessário pregar as boas novas do reino de Deus e o arrependimento? É forte, né? E como seria a salvação? Seria um processo? Então aqui diz a salvação como um processo. Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Já estudamos que o pecado é uma atitude interior de rebelião e independência e que a única coisa capaz de colocar um ponto final nessa atitude é o arrependimento. Ele é fundamental. É a atitude que Deus espera de nós, de deixarmos de ser independentes para sermos dependentes dele. A partir daí, inicia-se um processo de restauração profunda em nossas vidas, que é resultado da obra completa de Jesus Cristo por nós e em nós. Apenas a obra de Cristo resolve as consequências do pecado presente em nossas vidas. Primeiro, Jesus, através de sua morte, nos livra da condenação do pecado, a qual todos estávamos sujeitos. Isso está no texto de Romanos 5:1 e 8:1 também, né? Vamos aproveitar para ler aqui, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8:1 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Então, continuando.
Seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele nos perdoou para nos livrar do castigo eterno. Ele levou sobre o madeiro todos os escritos de dívidas que existiam contra nós. Nossa, que coisa boa, né? Isso está em Colossenses 2,14. Vamos aproveitar também para ler essa palavra aqui. Vamos lá. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, glória a Deus. Maravilha, hein? Oh. Este aspecto da salvação é chamado de justificação, pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5:21. Nesse sentido, como a obra de Cristo é única, a justificação é algo que já aconteceu na vida daquele que creu e não precisa ser renovada ou melhorada por esforços humanos. Está consumado. Está escrito em João 19:30. Quem quiser acompanhar depois pode ler a palavra. Segundo, Jesus, através de sua vida, nos livra da escravidão do pecado. Isso está em Hebreus 2,14 e também Romanos 6,6. Vamos aproveitar para ler as palavras aqui. Vamos ver o que diz a palavra. Hebreus 2,14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livra-se todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão e por toda a vida. E Romanos 6,6 fala o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Só um pouquinho. A gente para um pouquinho e vai adiante. Somos totalmente inúteis para resolver o problema da escravidão do pecado. A única solução para a escravidão do pecado é uma vida substituída. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso está em Colossenses 1:27. Tá boa, né? A solução de Deus é: Jesus vive por nós. Somos convidados pelo Senhor a tomar a nossa cruz todos os dias, morrermos para a nossa vontade e vivermos para a dele, a de Deus. Esse aspecto da salvação é chamado de santificação e é uma salvação presente. Somos libertados do poder do pecado a cada dia. Todo dia nós somos libertos, hein, gente? Graças a Jesus. Terceiro, Jesus glorificará nossos corpos quando estivermos com ele, nos livrando definitivamente da habitação do pecado. Onde é que está escrito isso aí? Está em Romanos 7,17. Vamos ler Romanos 7,17? Só um pouquinho. Romanos 7,17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, também tem, se vocês quiserem acompanhar depois, tá? Tem um texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Não vou ler até para não ficar tão pesado para vocês, à noite tudo. Mas vocês podem ler depois com calma. Tá? Continuando aqui. Haverá um dia em que estaremos permanentemente livres da presença do pecado em nós. Glória a Deus.
Aqueles que já partiram e estão com o Senhor irão ressuscitar e receber corpos glorificados. Os que estiverem aqui quando o Senhor voltar serão todos transformados e receberão um corpo celestial e sem pecado, como os de Jesus. Esta é uma salvação futura, a qual todos nós aguardamos com confiança e esperança. Que completa salvação, né? Quanta graça e poder! O Pai não somente nos perdoou, mas também nos liberta a cada dia do poder do pecado e um dia nos glorificará, nos dando um novo corpo sem a presença do pecado. Aleluia! Oh, glória! Vamos buscar a revelação, gente? Vamos aproveitar aqui, vamos ler umas perguntinhas básicas. Todos são filhos de Deus? Vamos refletindo, tá, gente? Como nos tornamos filhos de Deus e parte da sua família? Como podemos colocar um ponto final na atitude de independência? A obra de Cristo resolve as consequências do pecado em nossas vidas. Quais são estas consequências e qual a obra que lida com elas? Então tá, irmãos. Aproveitando, reflitam sobre a palavra, bastante leitura, bastante texto. E até amanhã. Deus abençoe.